Boa noite, paz do Senhor a todos que estão presentes e também aos que estão em casa. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 100, para nós iniciarmos aqui ouvindo ao Senhor falar, iniciarmos o nosso culto ouvindo ao Senhor falar. O que é o momento do culto? Há uma definição muito importante de culto, feito pelo Franklin Ferreira, que culto é quando nós ouvimos Deus falar e quando nós falamos com Deus. E se você observar todos os nossos momentos aqui na igreja, é isso que nós fazemos. Nós damos início ouvindo o Senhor falar pela Escritura, e depois nós oramos ao Senhor e falamos com Ele, e depois nós falamos com Deus por meio dos louvores, dirigindo o nosso louvor e adoração ao Senhor, e depois nós nos sentamos e ouvimos o Senhor falar por meio da pregação, do ensino das Escrituras. Então o culto é nós falando com Deus, Deus falando conosco. Amém? Salmo de número 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra, cultuai o Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Entrai pelas portas com ação de graças, e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Amém. Nós temos nesse salmo, irmãos, a ordem que nós precisamos nos achegar diante de Deus, nos apresentar diante dEle, para cultuarmos, para cantarmos, para celebrarmos o teu nome, para render-lhe graças, para nos aproximarmos com ações de graça, com louvor, com cântico, com alegria. E nós estamos aqui para isso, para cultuarmos a Deus dessa forma, porque Ele nos manda fazer. E qual é o principal motivo pelo qual nós, cristãos, o seu povo, nós nos reunimos? O próprio salmista nos diz, no verso 3, que é porque Ele é Deus, e Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda majestade. E porque nós precisamos também ter a consciência de que nós fomos criados por Ele. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é quem criou todas as coisas. E nós dele somos, porque é Ele quem nos pastoreia. O Senhor Deus nos pastoreia, Ele cuida do seu povo. Mas então no verso 5, Ele dá outro motivo pelo qual nós devemos cultuarmos a Deus. Ele diz no verso 5, porque o Senhor é bom, e o seu amor, que nós provamos todos os dias, ele dura para sempre. Não é como o nosso amor que falha, mas o amor de Deus, ele é infalível. E mais do que isso, ele fala que a sua fidelidade, a fidelidade de Deus, dura de geração em geração. Nós muitas vezes somos infiéis, mas o Senhor permanece fiel. Amém? E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para celebrarmos esse Deus glorioso, maravilhoso, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém? Vamos curvar a nossa fronte, vamos orar a Deus e agradecer por quem Ele é, pela sua beleza, pelo seu poder. Dirija ao Senhor nesse momento palavras de amor, palavras de adoração, palavras de júbilo, de alegria. Fale ao Senhor nessa noite porque você está aqui. Fale para Ele o que você espera dessa noite, que você veio aqui para louvá-lo, para entregar a Deus o seu melhor, enquanto você canta, enquanto você ouve, enquanto você espera com grande expectativa aquilo que Deus tem para falar para você nessa noite, por meio da palavra dEle. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é bom. A tua fidelidade e o teu amor que dura para sempre, de geração em geração,
que nunca falha, que nunca cessa, que nunca acaba, em contraste com o nosso amor e a nossa fidelidade, que muitas vezes fracassa, que muitas vezes tropeça. Nós estamos aqui nessa noite constrangidos, ó Deus, diante da grandeza do Teu nome, porque foi o Senhor quem nos fez, porque foi o Senhor quem fez os céus e a terra, e mais do que isso, o Senhor chama-nos de o seu povo, o povo que o Senhor pastoreia. E independente da situação em que vivemos, da condição em que estamos, das aflições e das tribulações que passamos, nós queremos cumprir a ordem desse salmo, celebrarmos ao Senhor com júbilo e cultuar ao Senhor com alegria e nos apresentar diante de Ti com cânticos e com ações de graça, porque o Senhor é digno. Amém. Amém. Alguém que nos visita pela primeira vez, pela segunda vez? Amém. Estamos todos de casa já. Então que Deus nos abençoe nessa noite. Meus irmãos, nesse momento nós vamos passar então para as nossas contribuições. Enquanto o nosso irmão André, ele vai estar com os envelopes. Se você precisar de um envelope, você pode levantar a sua mão. Ele vai até você, vai te entregar o envelope. E depois eu gostaria de pedir que assim que você estiver pronto para devolver o envelope, continue com a sua mão levantada, para que ele consiga localizar você, tá bom? Permaneça com a sua mão levantada para que ele veja que você precisa do envelope. E na frente. Todos entregaram? Ok. Amém. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido bondoso, o Senhor tem sido provedor em nossas vidas. Nós sabemos que nada que nós temos, nós não teríamos se de fato do céu não nos tivesse sido dados. Sabemos que toda saúde, graça e vigor para te servir, para trabalhar, para conquistar o pão de cada dia, veio e vem todos os dias da tua bondosa graça e do teu cuidado. A Escritura fala que, apesar dos nossos trabalhos, dos nossos esforços, é o Senhor quem nos alimenta, é o Senhor quem cuida de nós. E por isso nós te louvamos, porque da provisão que o Senhor nos dá, nós ofertamos para que o teu reino cresça, o teu reino avance e que o teu nome seja glorificado. Continue nos dando todo o discernimento necessário com base na sua Escritura, para que façamos desse ato um momento de adoração com discernimento. Em nome de Cristo é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, alguns avisos, primeiramente sobre a ceia. Nós, da equipe pastoral, estamos entrando em contato, com aqueles que estavam impossibilitados de receber, de participar da nossa ceia, lembrando que a equipe vai servir para aqueles que, por causa do decreto, não poderiam estar presentes, dentro das normas que foram impostas, as pessoas não poderiam participar do nosso culto. Então
para essas pessoas nós estaremos servindo, que não havia nenhum tipo de impossibilidade de estar aqui, então nós estaremos entrando em contato com vocês, para que vocês então possam também ceiar, tá bom? Então aguarde que a equipe vai entrar em contato com vocês. Um outro aviso importante é que o projeto 5 pães, 2 peixinhos, ele continua, e nós estamos cada vez mais precisando de uma demanda para atender esse projeto. Então, nós gostaríamos de pedir que os irmãos continuem a ajudar nos alimentos, nas carnes, conforme Deus te deu condição e te conduzir a esse momento. Nós estamos recebendo as doações aqui na igreja, ou você pode combinar e levar diretamente também para o projeto, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que o Senhor continue a nos abençoar. Vamos nesse momento então louvar ao Senhor. Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem,
mesmo que amigos me traiam. Eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai
Glória ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as tuas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia, Senhor Deus, nós tu reinas sobre nós. Senhor, como é bom poder cantar, poder estarmos juntos na tua casa, conhecendo a tua bondade, soberania, fidelidade e a tua graça. Recebe, Senhor, a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 41. Eu vou ler corridamente, mas tem uma repetição quando o faraó conta o sonho duas vezes. Então eu vou contar a primeira e na segunda eu vou pular só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, tá? Gênesis capítulo 41. Podemos? Dizer assim a palavra de Deus. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto a um Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. E após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó, fora isto, um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhos interpretasse. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou.
cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então, Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isto em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Verso 32. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajunte aos administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José o primeiro chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome. Como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra,
abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Amém. Vamos orar? Santo Deus, refrigera a tua igreja nessa noite com a tua palavra, nos alimenta, instrui-nos, ajuda-nos, ó Pai, a aprender mais de Ti. Corrige-nos naquilo que temos andado de maneira tortuosa, nos confronta naquilo que precisamos ser confrontados, nos consola naquilo que estamos sofrendo, mas que a Tua palavra, que é a verdade, venha nos iluminar, para que possamos viver de maneira a glorificar o Teu santo nome, Pai. Abençoa e alimenta a Tua igreja. Nós pedimos a Ti, Pai, em nome de Cristo. Amém. Podem se sentar. Hoje nós daremos continuidade à nossa série de mensagens sobre o título As Crises Cooperam com o Plano de Deus. Geralmente, quando nós estamos sofrendo em algum tipo de crise, adversidade na vida, nós começamos a pensar que a nossa vida parou, que nós não estamos prosperando e que aquilo que Deus tem para nós não está se cumprindo. Quantas vezes nós nos deparamos com situações em que nós temos que tomar decisões difíceis, decisões que vão ter repercussão não apenas para a nossa casa, mas para as pessoas que estão debaixo da nossa autoridade, debaixo dos nossos cuidados. E, às vezes, nós olhamos aquilo tudo, o peso da responsabilidade pesa sobre nós, e nós chegamos à conclusão que nós não estávamos preparados para aquele momento. Isso pode acontecer conosco. Mas, por outro lado, muitas vezes, nós vamos chegar em situações críticas, dramáticas, ao ponto de nós pensarmos em desesperar da própria vida. Mas quando chegamos nesse ponto, nós precisamos lembrar que assim como Deus estava aqui controlando todas as circunstâncias da vida de José, Ele o faz na sua vida também. Por isso, nessa noite, nós vamos falar sobre quando nós estamos preparados para liderar na crise. E é difícil, porque na crise o sofrimento é maior, as expectativas são maiores. Nas crises, os líderes vão ser ainda mais vistos. Mas a esperança que nós temos, assim como Deus fez com José, é que Deus não é pego de surpresa, porque Ele é o autor e Senhor das próprias crises que chegam às nossas vidas, às nossas casas. E a boa notícia que eu quero dar para você nessa noite é que antes que a crise chegue a você, antes disso, Deus já estava trabalhando em você. Deus já estava preparando você para que quando a crise chegasse diante de você, você não fosse pego de maneira desprevenida. Só que muitas vezes nós não percebemos que Deus estava nos preparando. Mas é somente quando nós olhamos a crise é que então percebemos o tamanho da diferença que o preparo de Deus faz sobre nós. Olhando para o texto aqui, nós podemos dividir basicamente em 4 partes. Primeiro nós temos Faraó tendo um sonho, e esse sonho deixa ele perturbado. E então de manhã, o seu copeiro-chefe fala para ele que tem alguém na prisão, um hebreu, que sabe interpretar sonho. Depois disso,
rapidamente chama-se José à presença de Faraó, porque Faraó precisava de uma interpretação, porque ninguém daqueles que serviam a Faraó tinha o significado do sonho que ele tinha tido. Então, o segundo ponto, nós vamos ter que José interpreta o sonho de Faraó e ele vai também aconselhar o próprio Faraó. Em seguida, nós veremos a exaltação de José, porque o próprio Faraó, reconhecendo a presença de Deus na vida de José, vai nomeá-lo como governador de todo o Egito. E o quarto e último ponto, nós vamos ver o governo desse homem de Deus, José, sobre a frente da nação mais importante do seu tempo. O Faraó tem um sonho perturbador. E o sonho dele tem a ver com o futuro. Então, é um sonho profético. É um sonho dado por Deus. Existem dois elementos centrais nesse sonho de Faraó: as vacas e as espigas de milho, dando a entender que esse sonho tem a ver com provisão, com alimento, com o futuro da própria nação. Como o Faraó está perturbado, ele convoca uma reunião extraordinária de emergência com todos os seus ministros, com os seus magos e sábios, para que ele possa contar aquele sonho, para que ele possa então ter uma interpretação, ele possa ter paz em sua alma. Que frustração para esse homem tão poderoso, cercado de tantos auxiliares que às vezes viviam ali às custas do governo egípcio, e um após um eles dizem: nós não sabemos o significado desse sonho. Ninguém tem uma resposta para dar para Faraó. E é então nesse momento que entra em cena um dos seus servos, o copeiro-chefe, aquele que levava o vinho para Faraó beber. Lembrando que esse copeiro-chefe é aquele mesmo que 2 anos atrás esteve preso junto com José. José conviveu com esse homem. Mas como diz o último verso do capítulo 40, esse copeiro-chefe, quando vai a Faraó 2 anos atrás, tinha esquecido totalmente de falar para Faraó de José. Mas agora, ele está na mesma situação que esse copeiro-chefe estava 2 anos atrás. Porque ele também teve um sonho e ele vai contar isso para Faraó. Faraó, há 2 anos atrás, quando eu te ofendi, o senhor me prendeu. Eu fui para a prisão especial aqui do Egito. E lá eu conheci um hebreu, um jovem hebreu, e ele deu o significado do sonho. E aquilo que ele falou aconteceu. Eu voltei para te servir, e o padeiro-chefe foi enforcado pela tua ordem. Quando nós olhamos esse relato do copeiro, temos que perceber que nem o nome de José ele fala. Ele fala, tem um jovem hebreu. Mas, ao mesmo tempo que nós olhamos então para esse homem que foi tão ajudado, que foi ali acalmado na prisão por José, esse homem de Deus, o contraponto aqui é para nós lembrarmos: os homens podem nos esquecer, os homens podem ser ingratos conosco, mas Deus nunca esquece de você. E no momento certo, no momento de Deus, esse copeiro vai lembrar desse jovem hebreu chamado José. E quando esse copeiro fala das credenciais de José para Faraó, Faraó rapidamente fala: me chamem esse homem, quem sabe nele eu vou ter uma resposta. Então, na mesma reunião, eles mandam chamar José. Quantas vezes eu e você pensamos assim: Deus trabalha devagar, eu tenho que acelerar isso aqui, Deus está demorando na minha vida. Mas nesse exato momento da vida de José, desse homem de Deus, quando nós olhamos o verso 14, tem uma expressão que mostra que Deus não anda devagar. Deus anda no tempo perfeito. Porque se ele demorou 13 anos para trazer José nesse exato momento, nesse momento agora o verso 14 diz que Deus tem pressa. Então Deus não é lento. Quando Deus quer ir devagar é porque é o plano dele que diz isso.
Mas aqui percebam que Deus está com pressa. Então Deus também é um Deus que tem pressa em nossas vidas. Então o grande ponto para mim e para você é: temos que ser sensíveis à ação de Deus. É tempo de ir devagar? Vamos devagar. É tempo de acelerarmos o passo? É tempo de irmos mais depressa. Mas nós precisamos aprender a discernir a velocidade do tempo de Deus. Porque senão, se nós formos rápido demais, nós vamos ser precipitados. E aquele que precipita, peca. Por outro lado, se nós formos lentos demais, isso pode atrapalhar tudo aquilo que Deus tem nas nossas vidas, retardar, e a responsabilidade vai ser nossa. Mas, percebam que Faraó tem uma crise. E ele não tem ninguém no Egito que pode resolver. Aliás, ele tem alguém. Esse alguém é alguém que está preso. É alguém que está no anonimato. Isso aqui é para mostrar para nós que as crises abrem oportunidades de nós servirmos as pessoas com os seus dons. Crise é uma oportunidade de Deus de você servir as pessoas. E foi nessa crise de Faraó, que ele ficou perturbado, que Deus então traz alguém que vai servir aquele rei poderoso. Chegou o momento de José sair da prisão. Lembre-se que no capítulo passado ele tentou a ajuda do copeiro. Falou: lembra de mim, fala bem de mim para Faraó, não esquece de mim. E o que aconteceu quando ele confiou no homem? Nada aconteceu, porque não era o tempo de Deus para a vida dele. Mas 2 anos depois, chegou aquilo que nós falamos muito no nosso meio: chegou o tempo de Deus na vida dele. E Deus então com pressa leva esse homem vai ser preparado, esse homem vai sair da masmorra, dessa cadeia, ele vai fazer a barba, porque os egípcios, eles não tinham o costume de usar a barba. Ele vai trocar de roupa, e ele vai se apresentar diante da maior autoridade na terra. Percebam, Deus está mudando a vida dele, mas é Deus que está fazendo isso, não é ele. Ele teve que esperar o tempo de Deus, porque no tempo de Deus as coisas acontecem de maneira perfeita para nós. Mas existe um ponto aqui que nós precisamos tocar nele. Ele estava com a roupa de presidiário, ele estava barbudo. Eu não sei qual era o cheiro que ele tinha naquela prisão. Geralmente prisões não são lugares com bom cheiro. Mas quando ele foi diante de uma grande autoridade, ele teve que fazer a barba, ele teve que mudar a roupa. E a aplicação aqui é: como é que você se aplica, como é que você se apresenta às pessoas? Como é que eu devo ir diante de uma entrevista de trabalho? Será que importa a maneira como eu me visto? Será que importa a maneira como eu coloco as palavras para a pessoa? Será que importa se eu chego mais cedo ou se eu chego atrasado? É lógico que importa. Então a primeira aplicação aqui é que nós precisamos aprender a nos posicionar diante de pessoas importantes que Deus põe em nossas vidas, porque essas pessoas vão ser instrumentos de bênção para nós, mas nós precisamos chegar diante delas, reconhecendo a posição delas diante de Deus. Será que o filho que chega diante de um pai, e ele maltrata esse pai, e ele grita com esse pai, será que ele vai receber aquilo que ele espera do pai? É lógico que ele não tem que receber. Ele tem que chegar com respeito, ele tem que chegar no tempo certo, ele tem que chegar pedindo licença, ele tem que chegar chamando o pai dele de Senhor, porque ele vai ter uma chance muito maior de receber aquilo que ele está buscando. E assim somos nós, precisamos aprender a apresentar diante de pessoas importantes que Deus coloca diante de nós. E também, fazendo um contraponto, precisamos também tratar com dignidade pessoas que estão marginalizadas, pessoas que estão esquecidas, mas que também merecem o nosso respeito, a nossa atenção.
E então, Faraó, de novo, conta o sonho. Nessa segunda vez, quando você comparar o primeiro relato do sonho de Faraó com o segundo, ele coloca alguns detalhes a mais. Parece que quando ele contou tão rápido naquela primeira reunião com os seus ministros, e agora chega alguém que está falando para ele que tem uma credencial que interpreta e não erra os sonhos, ele parece que coloca mais detalhes, parece que ele tem mais esperança ainda em receber aquilo que ele quer ouvir. O que quer dizer essas vacas que são gordas e depois são muito magras, essas espigas que tem um milho bonito, mas depois não tem nada, tá um milho seco que não dá para fazer nada. E nesse momento, lembrando que nós estamos falando de um homem que agora está com 30 anos, mas quando começou a história dele, o projeto de Deus na vida dele, ele tinha 17, e com 17 anos ele era tagarela, ele tinha arrogância, e ele falava muito das coisas dele mesmo. Mas agora de novo, quando ele chega diante de Faraó, Faraó pergunta se ele pode, ele fala, olha, isso não está em mim, mas Deus tem uma resposta favorável para Faraó. Percebam que de novo ele está demonstrando o quê? Humildade. Como é que Deus vai colocar alguém numa posição importante, uma posição que ele vai ali ter um controle sobre muitas coisas, se Deus primeiro não trabalhar na humildade do caráter nosso? De novo, José exalta a Deus e não se coloca como arrogante, mas quando ele era jovem, ele era arrogante. Então, Deus, durante 13 anos, trabalhou no caráter dele. Por que nós temos tanta pressa? Por que nós queremos rapidamente ocupar posições que nós não estamos prontos para estar lá? E se formos no nosso momento estar lá, nós vamos ter problema, nós podemos ser humilhados. E aquilo não era um projeto de Deus, mas muitas vezes isso vai acontecer conosco. E aqui, se por um lado tem esse jovem hebreu, que o copeiro, quando fala dele, nem fala o nome, como é que ficou a equipe de ministros de Faraó? Quantos homens tinham ali? Diz que eram os magos e os sábios do Egito. E ninguém pôde fazer nada. Mas de repente chega alguém que Deus preparou. Chega alguém que tem o Espírito de Deus. E ali então, se por um lado eu tenho vários homens que não têm relacionamento com Deus, estão sendo ali humilhados perante o seu senhor Faraó. Por outro lado eu tenho um jovem que durante 13 anos estava sofrendo, sendo humilhado, sendo injustiçado, mas ele sempre foi leal ao mover de Deus na vida dele. E agora chegou o momento de ele receber a honra de Deus. Agora chegou o momento de ele ser colocado num lugar muito alto que ele nunca imaginou. Quando José escuta o sonho de Faraó, nós podemos resumir como se José virasse para Faraó e falava assim: Faraó, o seu sonho é de Deus. Mas, conforme ele começa a dar explicação, tem uma coisa aqui que eu não posso perder. A principal característica da interpretação do sonho de Faraó não é José explicando o que quer dizer as vacas gordas e magras e as espigas também, ou que o Certes quer dizer 7 anos, que primeiro é fartura e depois é fome. Isso não é o mais importante, mas isso é vital para a sobrevivência do povo. O mais importante é que quando José, diante daquele homem tão poderoso, ele vai afirmar por 3 vezes: Faraó, Deus tem o controle do Egito, Deus tem o controle da comida, Deus tem o controle das nações. Ele acabou de sair da prisão, mas como ele ficou ali tantos anos aprendendo, dependendo de Deus, confiando com Deus, e Deus era com ele, agora quando ele chega diante de uma pessoa muito importante, ele vai manifestar a sua fé, ele vai falar assim, que Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos. O verso 25 diz assim: Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Percebam, ele começa a dar a interpretação: Faraó, o seu sonho é o seguinte, Deus está te falando o que ele vai fazer. Então,
Faraó não é o ator principal, não é Faraó que dá as diretrizes, é o Senhor. Faraó só está sendo avisado do que vai acontecer. No verso 28 diz: esta é a palavra que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Agora, de novo, ele está dizendo, esta é a palavra. O que ele está dizendo? Faraó, o que eu estou falando para você não é minha palavra, mas é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus. Nós precisamos olhar para isso que José está fazendo aqui. Diante de pessoas importantes e também diante de pessoas simples, nós precisamos aprender a falar, esta é a palavra de Deus, e deixar os resultados com o Senhor. E ele vai explicando mais ainda, falou assim, olha, Faraó, você sonhou com as vacas e sonhou com as espigas, mas é um sonho só. Enquanto que os magos e os sábios falavam assim, nossa, Faraó, você teve 2 sonhos, mas a gente não sabe o significado nenhum. Mas aquele que tem discernimento de Deus, ele percebe, é um sonho só, mas ele é duplo. E ele explica, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus e apressa a fazê-la. Verso 32. Então, que ponto importante de perceber, que em primeiro lugar, a interpretação desse sonho de Faraó é mostrar que Deus é soberano sobre todo o Egito, sobre tudo que está acontecendo. Mas José foi chamado para quê? José foi chamado para interpretar o sonho. Mas olhe para o verso 33. Olha o que acontece no verso 33. Agora, como assim agora, José? Como assim, escravo? Não, eu quero interpretação. José não vai parar na interpretação. José aqui vai agir com ousadia. Ele foi chamado para dar interpretação. Mas agora, ele vai passar de intérprete do sonho para conselheiro de Faraó. Ele começa assim, agora, pois, escolha a Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Nesse ponto aqui, Faraó podia falar assim, ei, escravo hebreu, cale-se. Eu não chamei você para me aconselhar. Eu tenho aqui vários magos e sábios. Eu quero só saber a interpretação. Acontece que aqui José está sendo movido pelo Espírito. Porque, além de dar interpretação, José vai apresentar para esse homem muito poderoso um plano para aquele sonho que ele acabou de interpretar para Faraó. E percebam que José, não dizendo que ele é o homem, mas indicando como é que tem que ser esse homem, ele diz algumas características que esse homem, para essa missão importantíssima, precisava ter. Primeiro, precisava ter um homem sábio, precisava ser um homem ajuizado. Segunda característica, tem que ser um homem que descentraliza o trabalho, porque ele vai falar que em cada cidade ponha-se armazéns e coloque pessoas para guardar os armazéns. Não dá para fazer centralizado, um celeiro só, porque vai ser muita comida, muito cereal. E em cada armazém, um gerente, um supervisor, um administrador. Em terceiro lugar, ele diz que esse homem tem que ser estratégico. Ele diz, guarde 20%. Quando nós estamos vivendo uma crise num país, e o governo fala que tem que adotar uma medida de racionamento, uma medida de poupança, de cortar custos, nós entendemos. Mas quando um país vai entrar daqui a pouco, em 7 anos, de uma grande colheita, de uma grande fartura, e vem esse governo e fala, olha, 20% que colher, a gente vai ter que guardar. Isso não é uma decisão popular. Isso não faz sentido aos olhos do povo. Mas acontece que José estava dizendo para Faraó que essa era a maneira de salvar o povo. Mas eu pergunto, como é que ele pôde pensar em toda essa estratégia? Como é que ele montou esse plano perfeito e apresentou para Faraó? Porque ele estava preso.
De repente alguém falou, Faraó quer te ver. Se troca, se barbeia e vai. Ele não teve tempo de pensar. Ele não sabia o sonho. Ele escutou o sonho, deu a interpretação e em seguida, ele continuou falando, ele não parou. E ele dá então o plano. Só tem uma explicação para isso, irmãos. José era cheio da sabedoria de Deus. Mas quando ele tinha 17 anos, ele falava demais. Quando ele tinha 17 anos, ele era arrogante, mas agora não, agora ele sabe falar. E ele também é ousado. Ele sabe que muitas vezes um líder tem que analisar um problema e tem que apontar a solução. E que muitas vezes um líder é aquele que tem que fazer mais que é pedido para ele. Quem não quer alguém que faz por você mais daquilo que é pedido? O próprio Senhor Jesus disse que se fizer tudo aquilo que ele mandou é servo inútil. Nós precisamos fazer mais do que as pessoas pedem para nós, mas muitas vezes nós não estamos fazendo nem aquilo que é pedido, aquilo que é esperado de nós. É desleal não olhar para as nações nesse momento da pandemia e perceber como que faltou sabedoria de Deus nas suas decisões. Por isso, nós devemos não esperar do homem aquilo que só Deus pode fazer. Nossas decisões mais importantes, a sua decisão importante, necessita do conselho de Deus. Com certeza tem pesquisadores, cientistas, médicos, altas autoridades no meio científico que dobram os joelhos diante de Deus, pedindo direção, pedindo sabedoria, mas isso não sai na mídia. Isso não é falado para o povo. Mas é notório perceber que os governos ficaram totalmente perdidos, que não souberam agir contra o vírus, porque agiram na sabedoria humana, que é fraca, que é falha, que não resolve. Mas quando chega um homem que é cheio do Espírito de Deus, com a sabedoria de Deus, ele faz a diferença. Deus te chamou para fazer a diferença onde você está, mas você não vai fazer a diferença com aquilo que é seu, mas com aquilo que é de Deus, com a sabedoria que vem do alto, do Senhor. Deus quer usar a igreja para servir o mundo. Deus quer usar você para fazer a diferença onde você está. Lembre-se, as crises são oportunidades de fazer o bem para as pessoas. As crises são oportunidades para se autoexaminar e ver as nossas fraquezas. As crises é o momento de ser como José, sermos ousados para termos as bênçãos de Deus, fazermos mais do que as pessoas esperam de nós. E olhando agora para como José interpreta o sonho de Faraó, nós estamos aqui diante de um assunto importante na teologia. A soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Se não, vejam comigo. Deus antecipa a Faraó e José o que fará. E tanto Faraó como José têm que agir com responsabilidade. Mas é interessante. Deus não deu um sonho para José, mas também não deu interpretação para Faraó e os seus magos. Deus deu uma parte para Faraó e deu outra parte para José, para que ambos trabalhem juntos, sob a liderança de Deus. Um tem o sonho, o outro tem a interpretação. Quando eles se reúnem na reunião, agora eles têm toda a verdade de Deus. José mostra a Faraó que Deus tem uma resposta para uma crise futura. Mas, se Faraó não reconhecer a presença de Deus na vida desse escravo hebreu, na vida de José, as palavras de José serão em vão para ele, se ele não acreditar nelas. Mas Deus está controlando tudo.
Faraó reconhece que o Espírito de Deus está na vida de José. Perceba a soberania de Deus trabalhando. Deus, na soberania, dá um sonho para Faraó, a interpretação para José, reúne os dois numa reunião. Como é que Deus ia fazer para José vir para a reunião? Simples. 2 anos antes ele fez o copeiro ser preso. Ele preparou tudo aquilo. Como eu falei domingo passado, aquele encontro lá não foi acidental. Deus projetou tudo aquilo. E agora chegou o momento do copeiro, que tinha esquecido José, lembrar do escravo hebreu. Para pensar. Deus está dizendo que vai ter 7 anos de fartura. E Deus está dizendo que vai ter 7 anos de fome. O que ele espera de Faraó e de José? Ação, atitude, responsabilidade. Então existe aqui uma soberania de Deus que fala, vai vir 7 anos de fartura, mas depois 7 anos de fome. Se preparem, planejem, cuidem das coisas, usem a inteligência que eu dei, ajam com sabedoria. Como é então que não pode ter os dois? Se essa história prova que isso sim acontece toda hora, em toda a história. Deus controla, mas nós somos responsáveis. Faraó teve que olhar para aquele escravo e falar, eu vejo Deus na sua vida, e a sua palavra é a palavra de Deus. Então, por causa que esses 2 homens vão agir com responsabilidade, diante daquilo que foi revelado por Deus, dado por Deus para eles, porque é Deus que está movendo tudo isso. O Egito vai ser salvo da fome, o mundo vai ser salvo da morte, e a igreja que é a família de José, que ainda está em Canaã, porque a fome ainda não chegou, mas quando chegar a fome lá, eles vão ter que vir para o Egito. Então aquele povo, a família de Jacó, que é o povo de Deus, descendente de Abraão, a igreja, vai vir para o Egito, e ali ela vai ser protegida, e ali ela vai ser mantida, e ali ela vai crescer até ser uma nação muito grande, e depois vir um tal de Moisés, libertar aquele povo, levar para o deserto, levar para a terra prometida, até que hoje estamos nós aqui, a igreja de Deus, o Israel de Deus, como diz Paulo aos Coríntios. Como que é conforto para nós sabermos que Deus tem o controle, Ele é soberano, mas Ele conta com você. Você tem responsabilidade de cuidar daquilo que Deus está colocando na sua mão hoje, porque depois nós vamos ter que prestar contas a Ele. E então, quando o faraó vê Deus na vida desse homem, ele nomeia José governador do Egito. Isso parece filme. Isso parece um filme. O homem sai da prisão para se tornar primeiro-ministro do Egito, para se tornar o segundo homem mais importante da terra naquele tempo. Mas antes de nós olharmos a nomeação pública feita por Faraó a José, quanto tempo esse homem demorou para chegar naquela posição? Quanto tempo José? O que José sofreu? Quantas vezes ele foi humilhado? Quantas vezes ele foi esquecido? Ele foi maltratado por sua família? Ele pode ter pensado, por que meu pai não mandou ninguém para ver onde que eu estava? Meu pai simplesmente acreditou naquela história do sangue naquela roupa. Tantas coisas que ele pode ter pensado. Ele passou 13 anos de aflição. 13 anos difíceis. Mas agora chegou o momento em que a vida dele vai mudar. Mas o importante é não esquecer que mesmo na aflição, mesmo na cadeia, mesmo sendo injustiçado na casa de Potifar, mesmo sendo vendido pelos seus irmãos, maltratado pelo seu próprio sangue, Deus sempre estava com ele. Deus nunca abandonou esse homem. E agora esse homem que ficou 13 anos, é muito tempo 13 anos. Para pensar quantos anos esse homem vai ficar no governo. Então não chegamos nisso ainda. Mas se contarmos os 7 anos de fartura com 7 anos de fome, já dá 14.
Já são 14 anos que ele vai ficar no governo. Porque poderia ser que Faraó, depois de 14 anos, falasse: bom, José, você já fez o seu mandato, eu vou colocar outro agora, vou colocar um egípcio. Mas não, ele vai ficar até a morte. Mas percebam, vai chegar um tempo que essa dor, essa luta vai passar. E vai chegar um tempo de bonança, um tempo de refrigério. Mas nós não podemos esquecer que Deus é conosco. Que temos que nos manter com humildade naquilo que Deus está nos dando hoje. Faraó, então, olha para aquele homem. E Faraó aqui ensina-nos, Faraó dá uma lição de como que você deve nomear alguém que está chegando de fora. Porque imagina o ciúme que deve ter tido no coração desses ministros. Como assim? Como assim, Faraó? Eu estou aqui te servindo faz 20 anos, 30 anos. A minha família te serve há 5 gerações. E agora vai chegar um semita, um escravo hebreu, que antes aqui estava com barba, tudo mal cheiroso, e agora vai ser o governador. Quando José mostra a interpretação e o plano, o texto bíblico diz que tanto Faraó como todos os oficiais aprovaram o plano. Então o Faraó não foi para uma guerra contra toda a sua corte, contra o seu ministério. Ele tinha aprovação do seu conselho que estava com ele. Todo mundo estava concordando com ele. Depois, ele junto com os oficiais, ele reconhece quem é José. Então, depois de estar tudo bem com seus oficiais, agora ele vai mostrar a autoridade, a nova função de José. E isso, se não for bem feito, vai gerar disputa, vai gerar ciúme, vai gerar porfia, vai gerar inveja. E só depois que ele vai anunciar a sua escolha a José sozinho. Temos que aprender isso. Às vezes nós vamos fazer uma situação, a gente não tem o cuidado de saber que as pessoas ali têm sentimentos, têm relações, têm tempo, mas tem hora que Deus faz isso. Deus pega alguém que vem do nada e coloca ele lá em cima, mas é Deus que está fazendo. Vejam, para aquele ministério egípcio, José estava vindo do nada. Mas se você perguntasse para José, de onde você está vindo? De onde que eu estou vindo? Eu estou vindo de uma cisterna, onde eu ia morrer. Eu estou vindo dos medianitas que me venderam como escravo. Eu estou vindo da casa de Potifar, onde a mulher dele foi má comigo. Eu estou vindo da prisão, onde eu fiquei injustamente. De onde que eu estou vindo? Eu estou vindo da escola, do sofrimento de Deus. E eu fiquei lá até Deus falar: você está aprovado. Agora eu vou tirar você da prisão, porque eu vou usar você. O Faraó fala no verso 14: José, você vai administrar a minha casa. Quem foi o primeiro senhor que José servia nessa história que nós estamos aqui, desde o capítulo 37? Primeiro ele serviu o pai dele. O primeiro ele servia a casa do pai, a casa de Jacó. Depois ele vai servir na casa do chefe da guarda, Potifar. E agora onde que ele está? Vai servir a casa de Faraó. Percebam como que Deus foi dando crescimento para a vida dele. Algumas pessoas já querem chegar e ir lá no último degrau. Calma, deixa Deus te colocar lá. Porque às vezes você vai rápido demais, a queda vai ser rápido demais também. E Deus não quer que você caia. Muitas vezes não. Aprendamos a dar valor nas posições humildes que Deus nos põe hoje. Porque se você for fiel, Deus vai fazendo você crescer. Você vai aprendendo, você vai pegando experiência, bagagem. Vai chegar um momento que Faraó fazer então a posse pública de José. No verso 41 diz que eu te faço autoridade sobre todo o Egito. No verso 42 diz que Faraó tira o anel dele. Aquele anel simbolizava o poder legislativo. Com aquele anel, Faraó, ele marcava, ele determinava que aquilo era uma lei. Agora isso estava sob o poder de José. Ele coloca uma roupa nova, uma roupa de linho. Percebam quantas vezes Deus está falando para nós da roupa de José. A roupa de José é a posição dele na vida.
Primeiro ele tinha uma roupa bonita com o pai, favorita, que causou ciúme nos irmãos. Depois ele teve uma roupa de mordomo na casa de Potifar. Mas depois ele teve uma roupa de presidiário por muitos anos. Mas agora ele vai ter uma roupa de linho fino. Vocês imaginam como que deveria ser? Porque até hoje, quando você vai comprar camisa, fala assim, esse fio aqui é egípcio. A camisa é muito mais cara. O tal do fio egípcio é muito mais caro. Então imagina o fio dessa roupa desse homem. Deus estava honrando ele, mas ele usou roupa de presidiário, que eu não sei como é. Colocou um colar de ouro no pescoço dele. E no verso 43 diz que ele falou, agora pega ele, coloca no segundo carro do meu lado e vamos fazer aí uma dança com ele para o povo ver, e o povo vai se inclinar perante ele. E não dá para pensar nessa expressão, se inclinar perante José, e não lembrar do capítulo 37, onde ele fala que os irmãos vão se inclinar para ele, que o sol e a lua vão se inclinar para ele. Mas antes disso acontecer, nos próximos capítulos, Deus está fazendo, à exceção de Faraó, todo o Egito se inclinar perante ele. Quem é que tem o comando? Quem é que tem as altas posições desse mundo? É o Senhor. Por isso, quando você quiser um trabalho, quando você quiser crescer, peça para a pessoa certa, para Deus, eu preciso de um trabalho. Deus tem todos os trabalhos. Fala, Deus, eu quero crescer, eu quero promover, eu quero evoluir. Peça para Deus, porque todas as posições estão nas mãos dEle. Uma coisa que é importante perceber na vida de José é que Deus nunca deixa José sem alguém para ele prestar contas. Na casa dele, ele presta contas para o pai. Na casa de Potifar, ele presta contas para Potifar. Quando ele está preso, o carcereiro. E agora? Faraó. Muitas vezes, o ser humano, pela natureza caída, rebelde, não gosta de ter que prestar contas, não gosta de ser avaliado, não gosta de ser examinado, corrigido. Mas eu estou vendo na história de um homem que Deus usou grandemente, que Deus trabalhou grandemente na vida dele, e todo momento eu estou vendo que Deus coloca alguém para que ele preste contas. Como alguns acham, né? Que vai prestar contas direto para Deus. Não, vai prestar, mas Deus também coloca autoridade sobre nós, senhor e senhora sobre nós, agora. Você age com humildade naquilo que Deus te pôs para fazer hoje? Você é humilde naquilo que Deus te dá hoje? Ou isso que você faz é muito pequeno? Isso que você faz é muito insignificante? Não espere promoção de Deus sem antes se humilhar perante Ele e as autoridades dEle na terra. Como diz Provérbios, a humildade precede a honra. Permaneça humilde diante de Deus, permaneça humilde diante dos homens, e Deus no final, no tempo dEle, do jeito dEle, vai exaltar você, se Ele quiser. Mas a vida de José continua, porque ele não vai ter agora um grande emprego, uma grande responsabilidade. José agora vai ter uma nova família. Ele vai ter uma mulher, ele vai ter um sogro, ele vai ter um novo nome, Zafenat Paneia. O nome quer dizer, Deus fala e vive. Era assim que Faraó chamava ele. Deus fala e vive, vem aqui. Deus fala e vive, vamos ter uma reunião. Deus fala e vive, eu preciso falar com você, eu preciso de um conselho. Sabedoria de Faraó, de dar esse nome para José. Porque quando ele chamava José, ele já falava quem era José no Egito. Deus fala através dele. A presença de Deus está nesse homem. O Espírito de Deus está em José. E ele vai receber uma mulher, filha de um sacerdote.
Mas por que Faraó casa ele com uma filha de um sacerdote? Ele servia Jeová, servia o Deus de Abraão. O Faraó estava colocando José na nobreza egípcia, casando com a filha de um sacerdote, Asenate. Por isso que ele fez isso. Mas em nenhum momento nós vamos perceber que José, apesar de ter um nome agora egípcio, casar-se com uma egípcia, ele vai deixar de ser leal a Deus. Nós podemos lembrar de Daniel, que teve um outro nome na Babilônia, mas jamais deixou de ser leal a Deus. Mesmo vivendo num meio pagão, cheio de ídolos, ele se manteve fiel a Deus. Diz o texto que nos 7 anos ainda de fartura, antes que chegasse a fome, Deus vai dar 2 filhos para ele. Manassés, o mais velho, Efraim. Manassés, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos da casa do meu pai. Manassés fala do quê? Perdão do passado. Deus estava, através da vida desse menino, levando José, o seu servo, sofrido, humilhado, esquecido, a perdoar seus irmãos, a perdoar sua família. E então vem o segundo filho, Efraim. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. O sofrimento, a dor, a doença, a escassez, não quer dizer que nós não estamos crescendo em Deus, crescendo em fé, crescendo em confiança, crescendo em temor, crescendo que nós sabemos que Deus cuida de nós. Não é o nosso emprego que nos dá alimento, não é o governo que nos mantém protegidos, é o Senhor. Ele é que cuida de nós. Então, olhamos agora finalmente para o governo de José. Diz aqui a escritura que recolheu tanto cereal como a areia do mar, eles perderam a conta, os administradores não conseguiram manter o número. José, quanto que tem aí guardado de cereal para os anos de crise? Faraó, perderam a conta. Tem tanto cereal que perderam a conta. O mundo então começa a crise, mas no Egito tem pão. E Faraó, mostrando mais uma vez aqui uma habilidade de um grande líder também, ele mantém José na função, ele mantém a autoridade. Porque quando vem a crise, o povo vai tudo em Faraó, o rei da terra. Faraó fala, vão em José, o que ele falar, faz. Ele não tira o poder que ele dá, ele delega, ele mantém o poder para aquela pessoa. O Egito vai então experimentar um forte comércio interno, porque os egípcios vão começar a ficar com fome, eles vão ter que vender a terra para Faraó para poder comer. Mas não é só o Egito, as nações em volta vão começar a vir também para fazer negócio. Mas não é Faraó, não é José, que é o centro da nossa história. Como diz o verso 32, o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Deus é Senhor da história, Deus é sobre Faraó, Deus é sobre José. E ele preparou José para esse exato momento. Agora, você já parou para pensar que antes de você entrar nessa crise atual chamada pandemia, o ano passado, em 2018, em 2017, em 2016, Deus estava preparando você para 2020? Ou Deus foi pego de surpresa? Deus não sabia como agir em cada um de nós, nos nossos negócios, nos nossos empregos, nos nossos bens, na igreja. Eu quero informar para você nessa noite que Deus estava preparando você para 2020 há anos atrás. E Deus está provando você. E Deus está querendo que você confie mais nele. José foi muito humilhado, assim como Jesus. Jesus foi abandonado pelos seus discípulos,
foi entregue pelo seu próprio povo aos romanos para ser crucificado. Jesus morreu, Jesus foi sepultado. José tinha um espírito nele, o próprio faraó falou, existe o espírito de Deus nele, o ímpio falou isso, porque ele percebeu, Deus deu discernimento para ele. E Mateus diz que o Espírito de Deus estava sobre Jesus Cristo. Que quando Deus olhava aquilo, Deus se agradava da vida de Jesus. Quando José vai falar da interpretação, ele fala, esta é a palavra de quem? De Deus. José era um profeta. José falava em nome de Deus. Jesus Cristo é um profeta. Ele veio revelar Deus para nós. Ele veio revelar o Pai para nós. O faraó olhou para José e falou, existe muita sabedoria nesse homem, eu não tenho ninguém no Egito para cuidar do meu país nessa crise que vai vir. José, você vai ser meu primeiro-ministro. Porque ele tinha sabedoria. Jesus Cristo é a própria sabedoria de Deus. Jesus começou o seu ministério com 30 anos de idade. José foi vendido aos 17 e ele vai ser nomeado como governador do Egito aos 30 anos de idade, quando ele está maduro. Jesus foi aos 30 porque era o tempo da maioridade dos judeus. Ali o judeu tinha direito pleno sobre toda a vida civil. José governou o Egito. O governo do mundo está sob os ombros de Jesus. José, por causa da sabedoria dele, da estratégia dele, do governo dele, ele garantiu pão para o Egito, para as nações da época e para a igreja também. Mas Jesus é o pão que Deus deu para você hoje, que você come, comendo dele você tem a vida eterna. Porque os egípcios comeram de um pão, que eles tinham que comer de novo. Quem experimenta Jesus recebe o melhor da vida. E quando o faraó foi exaltar José, ele falou, abra um caminho, está passando esse homem, se ajoelhe diante da autoridade dele. Todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus Cristo e confessará que ele é Senhor, juiz sobre vivos e mortos. Irmãos, José é um tipo de Cristo. Cristo se humilhou por você. Cristo foi rejeitado por mim. Cristo sofreu por nós. Mas ele ressuscitou no domingo como hoje. Então, nós podemos saber que a nossa humilhação, a nossa perseguição, o nosso sofrimento vai ter um fim. E vai chegar um dia que todos nós, os filhos e filhas de Deus, seremos exaltados e receberemos uma coroa de glória para todos aqueles que têm sido fiéis ao Senhor. Essa é a promessa. Espere em Jesus. Amém. Ó Deus, Senhor, nós muitas vezes não percebemos que no meio das nossas crises, dificuldades, escassez, até através dos nossos pecados, o Senhor está trabalhando em nós. O Senhor está formando nós pessoas mais fiéis a Ti. Está fazendo de nós homens e mulheres para liderar situações difíceis em casa, fora de casa, no trabalho, na igreja. Ah, Senhor, nos ajuda a perceber e a crer que o Senhor sempre está nos preparando para o amanhã. O Senhor está em nossas vidas, mas não apenas nos preparando para o amanhã. O Senhor está nos consolando hoje. O Senhor está nos firmando
quando às vezes pensamos em vacilar, porque o Senhor é conosco. O Senhor é fiel ao seu povo, e nós somos o seu povo, ó Deus, porque nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós não anunciamos nenhum outro Deus, senão Jesus na terra, crucificado e ressuscitado para a tua glória, nossa salvação, ó Deus. O Senhor nos ajuda, continua preparando-nos para tudo aquilo que o Senhor vai nos colocar para enfrentar. Que nós possamos ser como José, leal a Ti. Obrigado, Deus, pela Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Infelizmente, domingo passado, enquanto nós falávamos aqui do Dr. Michel, de orarmos por ele, instantes depois, ou quem sabe até naquele momento que nós estávamos aqui, ele veio a falecer. Nós possamos orar pela família. Quero pedir oração pela Bel. Ela, como vocês sabem, 2 semanas atrás ela quebrou o braço em casa. Cuidado dos acidentes em casa, tá? Ela estava assim, levantou à noite, já perto da meia-noite, e ela escorregou um pouco d'água. Então, cuidado, principalmente quem tem casa com piso, né, bem liso, cuidado com acidentes à noite. Quando você for levantar à noite, levanta devagar. Levanta, senta, deixa o sangue percorrer teu corpo, tá? Aí você vai devagar para evitar bater na parede, de você ter quedas, isso é perigoso, tá? Ela fez a cirurgia na segunda-feira agora, e eu a vi na sexta, e ela estava com problema de inchaço. Desde após a cirurgia, o braço dela estava inchado, ela estava tomando um remédio para dor muito forte, mas eu falei com ela ontem, e graças a Deus, ela está melhorando, o inchaço está diminuindo. Mas ela precisa das nossas orações, porque se o braço dela não desinchar, ela vai ter que passar por um segundo procedimento cirúrgico no hospital. Então, se ir uma vez no hospital já é uma coisa complicada, tá? Para quem já teve essa experiência de ter que ficar internado no hospital, imagina você ter que ir para uma segunda experiência dessa. Não é fácil. Orem por ela, tá? Também quero pedir oração aqui, de maneira especial, pela Luana, cunhada do André, que mora em Campo Grande, tá? Ela está com um problema de saúde aí muito sério e ela precisa das nossas orações, tá? Então lembre-se delas, e amanhã vai chegar aí a nossa lista de oração atualizada. Queridos, vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus pelo privilégio de poder cultuar, que você leve para casa essa esperança. Deus está trabalhando em você, porque Ele já começou a preparar em você antes. Amém? Vamos orar. Agradeça a Deus por esse culto, agradeça a Deus por aquilo que Deus está fazendo por você. Deus Santo, em nome de Jesus, nós agradecemos, ó Pai, por poder Te cultuar, por podermos estarmos aqui reunidos, tantas pessoas que não podem estar aqui, mas o Senhor nos deu essa graça, essa oportunidade. Ó Deus, que os nossos olhos estejam fixos no Senhor, que nós possamos estar enfrentando os desafios que o Senhor tem colocado diante de nós, firmados no Teu poder, que a Tua sabedoria esteja sobre nós. Senhor, nos protege de doenças, nos protege do vírus, abençoa nós como igreja, abençoa essa cidade, abençoa a economia dessa cidade, que apesar de todas as restrições, tudo possa funcionar, para que as pessoas possam ter o seu pão, as pessoas possam pagar suas contas, possam comprar os seus remédios e criar os seus filhos debaixo da Tua bênção, Senhor. Abençoa essa semana aí, que nós vamos começar. Nós pedimos a Ti, Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Deus te abençoe. Uma boa semana.